A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com nosso Deus. Eu tenho uma palavra abençoada do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso único e verdadeiro Salvador. Uma palavra muito abençoada, uma palavra que falou muito ao meu coração, e eu creio que falará ao teu coração também. Abra o teu coração, abra o teu coração, deixa o Senhor Jesus falar ao teu coração com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto a qual nós vamos meditar, ele se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 29. Isso, primeiro livro de Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Vou ler de novo. E sucedeu que, chegando a arca do concerto à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A Escritura Sagrada, ela relata que o Davi, quando se estabeleceu rei sobre todo Israel, ele colocou no coração em trazer a arca de Deus para Jerusalém. Ele colocou em seu coração trazer a arca de Deus, aonde estava a presença de Deus, para perto da sua casa. Ele tinha mandado construir um palácio em Sião, a cidade de Davi, e ali ele estava morando. E ele queria que a arca de Deus, a presença de Deus, estivesse perto a ele. Por quê? O Davi sempre consultava a Deus, e nós devemos colocar isso no nosso coração. Tudo que nós propormos a fazer, nós consultarmos ao Senhor nosso Deus, se devemos ou não fazer. Se aquilo dará certo, ou se não dará certo. O Davi, ele tinha esse costume. Tudo que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor, o seu Deus. E isso também nós temos que colocar em nosso coração. Tudo que nós for fazermos, consultar ao Senhor Deus, para ver se é viável ou não. Deus, ele dá a direção correta para a nossa vida. E Davi, então, ele até propõe em seu coração em construir também um palácio para colocar a arca onde habitava a presença de Deus. Mas Deus diz para ele: olha, Davi, você não construirá o templo. Quem construiu o templo para a minha morada? Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita em nosso meio, foi isso que ele disse. Ele não disse que habitaria no templo, mas que habitaria no meio do seu povo, e ele habita no meio do povo dele. Então, ele falou: olha, você não construirá, mas o seu filho, esse construirá. E Davi, então, ele vai buscar a arca de Deus que estava na casa de um servo chamado Obed-Edom. Obed-Edom era um levita. Obed-Edom era um homem temente a Deus. E aquela arca ficou em sua casa
por 90 dias, e o Senhor abençoou tremendamente a casa de Obed-Edom, porque ele era temente ao Senhor. Davi então coloca o propósito do seu coração, manda fazer um carro novo, de madeira, pega uma junta de boi e vai até a casa de Obed-Edom, pega a arca de Deus, coloca sobre aquele carro novo e vem trazendo a arca, juntamente com uma comitiva, onde também tinha sacerdotes, para Jerusalém. Só que durante o trajeto, a arca de Deus, os bois vai levando a arca de Deus sobre o carro novo e vai passar por um ribeiro. E quando chega naquele ribeiro, o carro de boi ele dá uma balançada. A arca, onde estava a presença de Deus, ela escorrega e vai cair. Um sacerdote chamado Uzá, para não deixar a arca cair, o que ele faz? Ele vai e coloca a mão na arca. Naquele momento, naquela hora, ele é fulminado. Ele morre. Ele não mais sai dali. E o Davi, então, fica triste, o Davi, então, ele chora, e o Davi, ele fica sem saber o que fazer, e ele manda levar a arca de volta para a casa de Obed-Edom. Mas ele chega em Jerusalém, e ele tem um propósito firme de levar a arca de Deus para perto da sua casa. E ele sabe que fez a coisa errada, ele junta ali os anciões, ele junta os sacerdotes, os levitas, e diz para ele, como que nós fazemos para trazer a arca de Deus? E eles buscam na palavra de Deus o que era necessário para trazer a arca de Deus, então, para Jerusalém. Então eles encontram ali na palavra de Deus aquilo que Deus tinha deixado para Moisés, que a arca, ela não é para ser levada por um carro de bois, mesmo que seja um carro novo, de madeira reforçada, não era para levar por bois robustos, não. A arca de Deus, a presença de Deus, era para ser levada por sacerdotes consagrados a Deus, homens tementes a Deus, e não podia tocar na arca. Tinha que colocar os varais, a arca tinha 4 argolinhas, colocava os varais naquelas argolas e ficava-se 2 sacerdotes atrás e 2 na frente com os varais nos ombros, levando a arca de Deus. E o Davi então entende. Uma certa vez, se você ler as Escrituras Sagradas, no livro de Números, a Bíblia diz ali que uns homens desavisados abriram a tampa da arca para olhar o que tinha dentro da arca. Aqueles homens foram fulminados na hora. Ora, irmão, temos que entender que a presença de Deus é santa, que a presença de Deus é intocável. Aí você pode me dizer, mas pastor, eu esqueci de me apresentar, mas eu me apresento para você agora. Eu sou o pastor Colares, da Igreja Pentecostal Cristo Voltará. E peço que você entenda aquilo que Deus quer falar contigo. Ora, então, como aqueles homens olham para dentro da arca, eles são fulminados naquela hora. Porque não temeram a presença de Deus. Aí você pode me dizer, pastor, mas como as pessoas tocavam em Jesus e não morriam? Ora, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. O que estava sobre Jesus era a unção, era o poder do Espírito Santo. Lembra que quando ele foi batizado ali por João Batista nas águas do Rio Jordão, diz as Escrituras Sagradas que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo,
a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é que estava operando sobre Jesus. Por isso as pessoas tocavam nele. E todos que assim faziam eram curados. Pelo poder de Deus que estava sobre a vida dele. Mas, vamos voltar ao contexto ao qual estávamos falando. Quando Davi coloca no coração, ele entende então que a maneira correta de trazer a arca para Jerusalém. E ele levanta ali o tabernáculo, qual o mesmo tabernáculo que o Moisés tinha feito lá no deserto, para ser colocada ali a arca de Deus, no Santo do Santo, o Santíssimo Lugar. E ele então vai com a comitiva muito grande. A Bíblia relata que tinha ali mais de 200 sacerdotes. Olha só, mais de 200 sacerdotes, entre levitas, com instrumentos, louvando ao Senhor. Então eles vão até a casa de Obed-edom, e entre esses sacerdotes que estavam trazendo a arca, estava ali Obed-edom. Eles vão até a casa de Obed-edom e vêm trazendo a arca de Deus para Jerusalém. Uma alegria muito grande, louvores a Deus, faziam sacrifícios, adorando o nome santo do Senhor, porque Davi sabia reconhecer a grandeza de Deus em operar maravilhas, em fazer milagres, em salvar, em libertar aquele que crê. Aleluia, aleluia. E eles vêm trazendo a arca de Deus, a presença de Deus, para perto do palácio de Davi. E eles vêm com aquela comitiva, com aquela alegria, adorando o nome santo do Senhor. E chegam em Jerusalém. Chega perto do palácio onde Davi morava. Ali estava o tabernáculo para se colocar a arca da presença de Deus. Então o Davi tinha uma esposa chamada Mical, que era filha do rei Saul, a qual ele tinha pagado os dotes com 200 prepúcios de filisteus. E ele toma Mical por mulher. E quando o Davi vem com aquela alegria, com aquela satisfação na presença de Deus, a palavra de Deus diz que, o versículo que nós lemos, 1 Crônicas 15, 29, que a Mical, ela olha da janela. E ela vê então a alegria de Davi naquele momento e ela o despreza. Oh, aleluia, aleluia. Aqui eu quero começar a mensagem. Aqui eu quero que você entenda o que Deus quer falar contigo. Primeiro temos que entender o porquê a Mical desprezou a Davi. Por ele estar se alegrando na presença de Deus. Porque ali também tinha outras mulheres, servas do Senhor, que vinham se alegrando, exaltando a Deus por aquele momento. Primeiro passo. As Escrituras Sagradas diz que a soberba precede a queda. Ora, quando Davi ele vai buscar a arca de Deus e quer fazer de uma forma humana, pela força, a Bíblia diz para não estribar no seu próprio conhecimento, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, não adianta querer fazer as coisas pela força. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos que lutar com nossa força carnal, mas é pelo Espírito de Deus que a obra de Deus é feita. Quando Davi tentou trazer de uma maneira humana, não deu certo. E é fato que todas as vezes que nós tentamos fazer de uma maneira humana, nós vamos quebrar a cara. Não vai dar certo. Só vai dar certo se a coisa tiver a direção do Espírito de Deus. Se eu tiver em espírito e tiver a direção de Deus. Por isso que eu disse antes, tudo o que o Davi fazia, ele ia consultar a Deus. Mas quando ele foi buscar a arca pela primeira vez, ele não consultou a Deus como deveria fazer para trazer a arca. Por isso que deu errado.
E muitas vezes a pessoa está tudo errado na sua vida, porque ela quer fazer da maneira dela. É de uma maneira humana, é de uma maneira carnal. É com seu próprio pensamento. E não funciona. Ora, quando Davi vai buscar a arca de Deus em espírito, aquilo vem um mover de Deus, o Espírito de Deus ali entre eles, e o Davi vem com aquela alegria, dançando, louvando, porque o Davi também louvava o Senhor. Os salmos são cânticos, os quais Davi compôs. Ele também tocava, e vinha com instrumentos, ali os levitas, eram muitos instrumentos, e adorando a Deus. E quando Mical olha da janela e vê aquilo, a Bíblia diz que ela desprezou Davi em seu coração. Ora, eu quero dizer para você que o desprezo, ele só vem por causa da soberba. A Mical, ela era soberba, é orgulhosa, porque era filha de rei. O seu pai era o rei Saul, que antecedeu Davi, e por ser filha de rei, por ser uma princesa, ela deveria pensar, falar, não, mas eu sou filha de rei, eu sou princesa, e o Davi não deveria estar fazendo isso. Ô meu irmão, ô minha irmã, o Davi estava se alegrando na presença de Deus. E quantas vezes acontece isso ainda nos dias de hoje? A pessoa ela tem uma soberba e ela não consegue entender quando a pessoa se alegra na presença de Deus. Independente de situação ou condições, a pessoa está se alegrando na presença de Deus. Aleluia! 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 É na presença de Deus que nós temos que nos alegrar. O próprio Davi, ele disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de Davi está na presença de Deus. Que essa seja a minha e a tua alegria. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus maravilhoso. Mas a Mical, ela não queria saber da presença de Deus. O orgulho dela era mais alto. E quando Davi ele vai ali e coloca a arca de Deus lá no tabernáculo, no lugar santo, ele vai voltando para casa todo feliz, todo alegre. A Bíblia diz que Mical estava atrás da porta esperando Davi. E quando o Davi chega na porta, ela abre a porta e vai para cima de Davi. Ô Davi, ô rei, mas que negócio é esse? O que você estava fazendo? Você não tem vergonha, não? Ô minha irmã, ô meu irmão, sem vergonhar de buscar a Deus, eu tenho que vergonhar do pecado. Eu tenho que ter vergonha do pecado. Eu tenho que ter vergonha de pecar. Olha o que a soberba faz. Então ali ela não estava desprezando Davi. Ela estava desprezando, era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Cuidado. Cuidado, você vai saber o que aconteceu com Mical. E o Davi estava cheio de alegria, cheio da presença de Deus. Aquela hora é como diz aí, foi como jogar um balde de água fria. O Davi vai voltando para casa alegre, ele queria se alegrar. Podia ser um momento feliz, mas Mical estraga tudo. E o Davi então, ele se entristece e ele ora a Deus. Fala, meu Deus, mas eu estava me alegrando na tua presença. O que estava fazendo de errado? E naquela hora, Deus então, ele fecha o útero de Mical. Mical se torna estéril. E o mais grave, que o Davi nunca mais tocou em Mical. Ela ficou isolada, sem o marido, sem ter comunhão com o marido, e o pior, sem ter comunhão com Deus. Deus não quer que isso aconteça com a tua vida. Então, se porventura algum
espírito de soberba na tua vida, eu quero dizer ao teu coração nesta manhã, se humilha na presença de Deus. Fala, Senhor, eu necessito de Ti, eu preciso da Tua presença mais que tudo na minha vida. Seja o meu Deus, o meu Senhor. Tira de mim, dá um espírito de sabedoria e que eu possa me alegrar quando as pessoas estiverem se alegrando na Tua presença, que eu também possa me alegrar, que a minha alegria seja a presença do Senhor. É isso que tem que estar em nosso coração. A Bíblia diz para nós alegrarmos com os que alegram e nos entristecermos com os que estão tristes. É esta palavra que eu tenho para você nesta manhã, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.